eu não sou criadora disso, mas sou uma adepta fervorosa, da gente trabalhar um pouco mais a partir da ética do cuidado, entendendo que, por exemplo, quando uma criança nasce, ela é totalmente incompetente, né, gente? Ela nasce na confiança de que ela vai encontrar cuidado, né? Que alguém vai cuidar dela, que alguém vai dar de comer. Então, nós somos seres que nascemos na expectativa do cuidado e que, portanto, devemos ser seres cuidadores. Então, cuidar do meio ambiente não é só uma necessidade diante de um desastre iminente. Cuidar do meio ambiente é ser humano. E Clay apresenta ESG Talks, Diálogos do Clima. Convidada de hoje, Nízia Werneck. Olá, estamos de volta com o nosso ESG Talks na temporada Diálogos do Clima. Eu, Sérgio Missior, e minha colega Marina Guimarães, Paz de Barros, temos a honra de receber, hoje no ESG Talks, a arquiteta e urbanista Nízia Werneck. Muito prazer em recebê-la. É uma honra muito grande, Nízia. Nízia é arquiteta e urbanista, professora da Fundação Dom Cabral e consultora de empresas e ONGs nas áreas de planejamento e desenho de políticas e sustentabilidade. Trabalha fortemente nas áreas de responsabilidade social e mobilização social. Nízia também é autora de diversos artigos e também de um livro que é referência na área, Mobilização Social, um modo de construir a democracia e a participação. Nízia, seja muito bem-vinda e vamos começar o nosso Diálogos do Clima. Muito obrigada, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Então, Marina, eu acho que nós temos muitas perguntas para iniciar esse nosso diálogo. Com certeza, né? Eu acho que o tema da mobilização social, da agenda climática, ela tem tudo a ver aí. E acho que a Anísia hoje vai conseguir nos trazer boas informações. Um primeiro ponto aqui, né? Eu acho que é um ponto que está muito em discussão no momento. Como é que a gente diferencia, ou se não tem diferença, entre sustentabilidade e ESG, né? Qual a perspectiva dessas duas agendas aí? Realmente esse tema está sendo muito discutido e a gente vê as pessoas, às vezes, buscando uma resposta rápida e fácil, né? Ah, não, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. Definitivamente não. Se a gente pega o histórico, a evolução desse conceito, toda a construção do conceito de sustentabilidade, a gente vai ver que ele começa quase como assim uma nebulosa de temas, que você tinha responsabilidade social, ética, várias formas diferentes de você se referir a um mesmo campo de questões que atormentavam a sociedade e chamavam a atenção sobre a responsabilidade das empresas sobre esses temas. A evolução desse pensamento criou esse conceito da sustentabilidade que articula os três campos, o social, o econômico e o ambiental, e para alguns autores o cultural, porque a gente sabe que nada muda nesses três se não houver uma mudança cultural, no tema da sustentabilidade. Isso evolui, a sociedade evolui, os debates evoluíram e, num dado momento, a ONU trabalhou demais para esse tema, através dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e, mais recentemente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, diante de uma certa inação ou de um ritmo menos acelerado, eles fizeram um trabalho muito grande junto às agências de risco e ao mercado financeiro, chamando atenção para que, à medida que a sociedade assumisse esses compromissos, assumisse essa transformação necessária, as empresas ficariam expostas e correriam um risco de reputação, principalmente, se não tivessem um trabalho adequado no campo da sustentabilidade. E estabeleceram, então,
uma agenda que é propriamente empresarial. ESG é a agenda empresarial pró-sustentabilidade, construída a partir da análise de risco, sendo que o risco mais significativo, entre outros, é a reputação. Então, isso é super importante a gente entender dessa forma. Primeiro, porque o tema sustentabilidade é mais amplo do que só os impactos que as empresas causam. Ele está ligado também ao nosso comportamento, à forma como a nossa sociedade vê, por exemplo, o consumo. E ele está ligado a uma expectativa que a sociedade tenha das empresas, de que aquelas empresas que não tiverem um comportamento mais comprometido com a sustentabilidade vão enfrentar dificuldades no seu desenvolvimento, seja porque não vão conseguir a licença social, seja porque elas serão, vamos dizer, escrutinadas, sofrerão uma escrutinação quanto à forma que elas tratam seus empregados, se ela é uma boa empresa para se trabalhar, e tudo isso vai se traduzir numa maior aceitação ou não da empresa e do seu serviço ou produto. Então, é isso, quer dizer, aqui, de um lado, nós temos uma agenda empresarial, o que a sociedade espera das empresas com relação na contribuição delas para a sustentabilidade. Do outro lado, nós temos o que é efetivamente sustentabilidade na sua dimensão mais abrangente e mais, vamos dizer assim, voltada para um futuro um pouco mais distante, porque o prazo a visão de futuro da ESG está mais pertinho aqui. A visão de futuro da humanidade tem que ser uma visão de futuro mais longa, né? Mais lá na frente, pensando nos filhos, nos netos, nos bisnetos, nos tataranetos. E daí Perfeito. para frente. Eu acho muito importante você esclarecer e compartilhar esse conhecimento, Nízia, porque as pessoas ainda misturam muito essa agenda ESG com a agenda da sustentabilidade. E nesse sentido, quando você esclarece e coloca alguns pingos nos is, fica muito claro também a necessidade da sociedade estar cada vez mais consciente do seu papel, né? Trabalhar nos campos da educação, da formação, para que esse nível de exigência possa ser mais elevado e, portanto, a sociedade ser cada vez mais fiscalizadora, cada vez mais presente no dia a dia dos negócios também das empresas, para que as empresas possam elevar o seu nível de prestação de serviço, de relacionamento tanto interno quanto com os diversos agentes e stakeholders que envolvem as atividades da empresa. Nesse sentido, como que você vê esse movimento? O que falta para que a nossa sociedade seja cada vez mais bem informada e consciente do seu papel? Olha, acho que aí tem duas coisas. Uma primeira coisa é a gente entender que alguns direitos e alguns objetivos eu gosto de fazer um parêntese aqui. Eu gosto de pensar os objetivos de desenvolvimento sustentável como uma agenda de humanidade. Uhum. É muito interessante, as pessoas gostam muito de cortar metade da frase. Então, no relatório Brundtland, tinha uma frase assim: a humanidade é capaz de criar um modelo de desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Sim. As pessoas cortaram a primeira parte da frase e definem desenvolvimento sustentável pela segunda parte. Sim. Mas a primeira parte é crucial. A humanidade tem condições de criar. É o papel das pessoas, né? O papel das pessoas, exatamente. Quer dizer, isso é uma tarefa da humanidade. E a humanidade é capaz, é um voto de confiança de que esse modelo de desenvolvimento que está aí, ele não é natural, ele foi criado. Aí é meio Chico Buarque, você que inventou a tristeza, ora trate de desinventar. Quer dizer, cabe a nós desinventar, se não tudo,
pelo menos parte dele, né? O que é natural a gente não tem como mexer, mas isso aí fomos nós que inventamos. Não eu, você, coisa, mas isso é uma obra humana. Como obra humana, E nós temos a capacidade e de temos a transformar. capacidade E agora a necessidade e a urgência também. também. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu entendo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio como essa agenda, mas alguns dos objetivos são objetivos habilitadores. Então, a educação, por exemplo, ela é importante por si só, Uhum. mas ela é importante porque ela nos habilita para atender outros objetivos, outras, eh, acessar outros direitos Uhum. também. Então, assim, a saúde também é um direito habilitador, e outros direitos são direitos que você conquista a partir desse estar preparado para, Sim. Ou né? seja, a educação como uma política emancipatória, né? Que Isso, qualifica o cidadão isso, para ele acessar os outros direitos, né? E as outras necessidades também. exatamente. Então, eu acho que assim, o que que tem que ser feito é a gente entender, sabe, que nós somos muito mansos com o capitalismo. Eu não sou anticapitalista, eu acho que o capitalismo está aí, está dado, as empresas são capitalistas. Mas nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida, nas nossas relações, nós podemos não ser capitalistas, porque nós assumimos a acumulação, a competição, nós assumimos isso como valores vitais e não são, não são. Eles não nos conduzem a mais vida, eles nos tiram capacidade de vida, nos tiram capacidade de relacionamento. E aí que hoje eu não sou criadora disso, mas sou uma adepta fervorosa da gente trabalhar um pouco mais a partir da ética do cuidado, entendendo que, por exemplo, quando uma criança nasce, ela é totalmente incompetente, né, gente? Ela nasce na confiança de que ela vai encontrar cuidado, né? Que alguém vai cuidar dela, que alguém vai dar de comer, que alguém vai ajudar ela a mudar de lugar quando não estiver confortável. Então, nós somos seres que nascemos na expectativa do cuidado e que, portanto, devemos ser seres cuidadores. Então, cuidar do meio ambiente não é só uma necessidade diante de um desastre iminente. Cuidar do meio ambiente é ser humano em relação ao meio ambiente, é cuidar das pessoas que estão, cuidar de Uhum. si. Então, essa coisa do cuidado, eu acho que é o que a gente precisa trazer como um modelo de referência ética para o nosso comportamento, sabe? Cuidar das pessoas que estão perto da gente, cuidar dos pais, cuidar dos filhos, Uhum. cuidar dos vizinhos, dos amigos, porque você está do lado das pessoas que você gosta, no momento que elas precisam de você, isso é vida, isso te dá vida, Perfeito. Ou Olha, seja, sabe? nós estamos falando de uma questão que começa do micro mesmo, né? De um É, cuidado, né? Tanto para si quanto para o nosso entorno imediato, e que essa atitude cuidadora acaba reverberando positivamente, e é claro que ela é capaz de mudar o comportamento, a atitude, a cultura, né? E com essa é a isso mudança transformar muito. cultural necessária, Uhum. né? eu acho muito interessante aí, Nízia, o que você está trazendo para a gente sobre a perspectiva, né, de que a gente está falando aqui de meio ambiente e tudo, e normalmente as pessoas se excluem desse meio ambiente, né? E vem o meio ambiente como o exterior, como a floresta, como os rios, né, os desastres que acontecem, né? E aí essa ética do cuidado, da mudança cultural, da consciência, tudo que você está trazendo para a gente vai lembrando do nosso poder, né? Uhum. Então, ou dessa capacidade que nós, como atores aí, né, como cidadãos, temos de realmente mudar esse papel ou construir essa agenda de fato, né, da mudança. Uhum. E eu acho que principalmente nós que trabalhamos nessa área de sustentabilidade, de consultoria,
Eu vejo muita gente assim, eu acho que nós precisamos ter orgulho, responsabilidade e humildade. Eu vejo muita gente assim, eu sou a força do bem e os outros são a força do mal, sabe? Eu acho isso horrível, 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 né? Nós temos que ter a humildade de chegar junto das pessoas, de não julgar tanto, né? Com tanta, é tão fácil julgar os outros, né? Então eu gosto muito o povo Axante de Gana, eles não tinham uma escrita. E eles então criaram um conjunto de símbolos que chama Adinkra. Esses símbolos consolidam provérbios. Tem 3 símbolos que, para mim, são a sustentabilidade. O primeiro deles é um que tem dois crocodilos assim, né? E fala assim: eles brigam por comida, mas a barriga é a mesma. Muito bom. Muito bom. O outro tem 2 chifres de bode, e é força e humildade. Porque o bode fica quieto, ele não mata, mas ele dá um safanão. Então, isso eu acho que somos nós. Sim. Nós temos que ser humilde e forte, né? E um terceiro, que eu gosto muito, que fala: o coração não esquece o caminho de casa. É uma coisa que eu acho que a gente, pensando, né, nesse planeta como nossa casa, pensando no lugar onde a gente mora, a gente entender esse lugar como um lugar de amor e, portanto, quando a gente ama, a gente cuida, né? Bom, Nízia, nós vamos entrar agora na nossa última fase do nosso Diálogos do Clima. Vou E colocar eu e aqui. Marina preparamos uma dinâmica, uma espécie de um jogo, né, Marina? E que a gente gostaria de contar com a sua participação. Nós temos 5 cartas, é isso? Isso. Nós temos 5 cartas, cada uma com um objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, a gente trouxe aqui, né? Acho que selecionamos 5 ODSs aí, que a gente achou que tinha uma ligação com a sua presença e participação aqui. E aí, a gente queria que você escolhesse 2. Atrás vai ter uma perguntinha para você falar um pouquinho mais para a gente aí. Eu estou aqui na dúvida, porque um tema que eu tenho trabalhado muito é com a educação, mas é um pouco roubar na prova. Mas eu acho que eu preciso escolher educação e consumo. Ótimo. Então, Você faz as perguntas, Marina? Vamos lá. Sobre educação. Quais seriam os maiores desafios para uma educação ambiental de qualidade no Brasil? Então, o seguinte, eu acho que a questão da educação ambiental é a mesma questão da educação de uma forma geral. E a educação ambiental, ela foi muito contaminada por uma certa forma de ver os problemas ambientais que tem um componente técnico, mas cuja ação não é uma ação técnica. Ok, que você vai as emissões, as coisas. Só que eu não preciso saber das emissões e entender todo aquele processo para saber o que eu não devo fazer. É como se a gente tem que aprender igual você aprende a dirigir. Você não sabe a rebimboca da parafuseta, qual é a função dela, onde que ela fica, mas você dirige. Então, eu acho que a educação ambiental precisa entender que ela está educando pessoas que não vão ser analistas ambientais, não vão ser técnicos ambientais, e trazer educação para a vida. Eu fico um pouco impressionada quando eu vejo que os meus netos estão estudando de biologia. Nunca cheguei nem perto disso. E eu não sei se isso vai fazer eles mais preparados para fazer Pra escolhas. vida. Porque a grande questão da educação é te preparar para fazer escolhas. Nós temos que exercer um livre-arbítrio mais bem informado. Agora, conhecer como que as coisas lá não sei, funcionam, não sei se é isso, sabe? Eu acho que a educação ambiental ela é uma educação para valores, ela não é uma educação técnica.
Eu concordo, assim, num exemplo que eu uso muito nos meus trabalhos aí, exemplificando os resíduos, por exemplo, né, a gente iniciou tentando implantar a coleta seletiva falando das cores, né, da separação do lixo, e não por que separar, ou qual é o valor, ou qualquer outra reflexão, É, né? Então a gente começou de trás para frente, de um tecnicismo de que, para eu conseguir reciclar tem que estar separado. Mas não, primeiro eu tenho que entender que tem possibilidade de reciclar, de reaproveitar e assim por diante, né? e por que que isso Vai é, fazer diferença. vai fazer diferença? As coisas têm que ter um sentido. Vamos pro outro Consumo. próximo ODS escolhido aqui, o 12, consumo e produção responsáveis. Como a mobilização social poderia articular a temática de consumo e produção responsável no setor produtivo e na própria sociedade? Eu acho que assim, claro, a produção sustentável é importante. Agora, ela muitas vezes é mais cara, ela muitas vezes é mais complexa, ela muitas vezes exige um esforço de inovação muito grande. Então, eu acho que o consumo é uma força transformadora da produção e não o contrário. Hoje, a produção determina o consumo. E eu acho que os nossos critérios de consumo, quando fala do consumo responsável, né? O consumo responsável pode influenciar e determinar uma produção responsável. Nós precisamos virar essa chave. E virar essa chave, essa mudança cultural, a mobilização pode ter um papel, trazendo para as pessoas essa visão da força do consumo, da ética do cuidado aplicado ao consumo. Né? Vou voltar lá na primeira resposta. Porque se a gente ficar na ética do capitalismo, da acumulação, da competição, com certeza não seremos responsáveis no consumo, pelo contrário. Então a gente precisa sair, passar através da mobilização, passar para a ética do cuidado para fazer o consumo influenciar na produção. Ou seja, é novamente o protagonismo das pessoas, né, como Isso. talvez o principal motor dessa transformação, seja ela no Uhum. consumo, né, seja ela em relação às questões da Sim, sustentabilidade. eu acho que eu incluo nessa coisa as pessoas, inclusive as pessoas que estão dentro das empresas tomando decisão, porque elas são gente, elas são pais de família, Ou seja, decisões baseadas no cuidado no que você nos cuidado. colocava desde o início desse nosso Isso. diálogo, né? O fato de você Da ser gentileza, do executivo cuidado, né, do é, cuidado com você, do cuidado com o outro. é entender isso e falar uma língua que uma língua humana, Perfeito. né? Que todo mundo entenda, e não essa língua, uma língua burocrática. Eu acho que assim, bom, falando um pouco sobre essa coisa do consumo, o aspecto do coisas do consumo baseado na lógica do capitalismo que nós nos acostumamos com eles, né? Um desses conceitos é a obsolescência programada. Existe uma situação em que você, quer dizer, se o consumo é um consumo autônomo, em que você escolhe, eu tenho essa necessidade, eu quero uma coisa mais moderna, eu tenho um uso para isso, ok. Agora, você querer uma coisa nova só porque os outros querem, só porque a indústria está falando, feito hoje, para eu ser. Quem falou que para eu ser feliz eu tenho que ter um iPhone, não um LG ou um Motorola, e esse iPhone não pode ser o 11, tem que ser o 15 ST 230. Assim, quem ligou a ideia de felicidade com a ideia de consumo foi uma pessoa muito louca e nós acreditamos nela. Né? Ninguém. Faz parte do capitalismo mesmo, né? Né? Da essência do capitalismo, não É. tem. Agora, como então, o papel da educação ambiental é romper com essa lógica de que você que a sua felicidade, que o seu ser
reconhecida na sociedade, está ligado ao seu padrão de consumo, ou você ter isso, ou ter aquilo, ter o mais moderno ou menos moderno. Então, Passa pela formação da crítica, né, em relação a essas escolhas que você vai ter que fazer ao isso, longo da sua fazer vida. boas escolhas, a educação para você É, fazer boas acho que escolhas. entendimento também de ciclo de vida, né, de produtos, porque a gente está falando de Isso, consumo, a gente está falando de ciclo de vida de produtos, né? isso. Porque também tem essa possibilidade da reutilização, do reaproveitamento, de ok, eu vou comprar um novo, mas o que que eu vou fazer com o antigo? Tem essa É um possibilidade? Não tem? drama, é Então, um assim, tem todo drama. um contexto, né, quando a gente fala de consumo Você não aí, que sabe o não que é fazer, que só o ninguém quer comprar o mais. novo, né? É É, o que que vai ser feito com o velho, se ele pode ser exatamente. inserido num outro ciclo com a mesma função ou com outra função, enfim, né? Tudo isso É. faz parte dessa discussão, eu acho, do consumo e da produção. Agora, eu estou vivendo o fim de um ciclo, sabe? Porque eu mudei há 18 anos para um apartamento e há 10 para uma casa, 28 anos. Todos os eletrodomésticos estão quebrando, o que já foi tempo demais. Eu me desfiz de um forno de micro-ondas, um liquidificador e um processador de picar Aham. cebola. Os três, com diferença de 2 dias, faleceram. Então, você fica pensando, eles eram ruins? Não, os três estavam funcionando. O micro-ondas, a culpa foi um pouco minha, que eu, às vezes, derramava uma coisinha, eu não limpava, ele enferrujou o negócio que aquele prato rodava, Sei. o prato parou de rodar. Os outros dois, não, eu tratei eles bem, eles não tinham motivo nenhum para me decepcionar. Sabe? Aí a gente tem que pensar, quer dizer, houve uma grande evolução no ramo dos liquidificadores? Nenhuma. O liquidificador novo que eu comprei, igualzinho, velho. O picador de cebola que eu comprei, ele é muito mais que um picador de cebola, mas eu uso é para picar Sim. cebola. Também é igualzinho, sabe? Então a gente, com essa conversa de que você tem evolução, que Uhum. a gente tá deixando, né, algumas coisas. Agora, eu acho que o importante, nesse caso, né, eu não acredito a gente trocar a obsolescência programada pela questão do berço ao berço, Sim. né? Que é você ter a empresa, quando projeta um produto, ela pensa e o produto tem a visão do fim de vida dele, o que é que vai ser dele quando chegar um melhor no mercado, com novas funções, que vai atender maiores necessidades. E isso me parece mais inteligente. Não é você fazer produtos eternos, Uhum. mas é você fazer produtos Que que possam ser tenham reinseridos, ciclos inclusive, naquele da ciclo de economia produção. circular, Uhum. pensar dentro desses novos conceitos que estão surgindo. E aí, a inovação, aqui eu vi, tem um aqui, né, de indústria, inovação e infraestrutura, quer dizer, a questão da inovação, ela não ser só inventar moda, né? Perfeito. A inovação também para poder reinserir esses produtos e esses insumos no ciclo de vida, né? Isso, é. E isso já existe, algumas empresas, né, alguns negócios novos estão surgindo para desempenhar esse papel, né? Isso. Que vive, e essa coisa que falam, né? Que todo lixo é um erro de design. Então, porque o design completo ele tem que incluir isso aí. Perfeito. Muito Ótimo. bem. Chegamos ao final do nosso SG Talks. Gostaria de agradecer imensamente a Nízia Werneck, que pôde compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua visão, da sua crítica em relação a diversos temas. Marina, Para mim foi uma grande oportunidade poder estar aqui pessoalmente hoje conversando com você, Nízia. Agradeço muito. Bastante produtivo aí. Temos muitas coisas ainda para seguir pensando. e só complementando, né, nós tivemos a oportunidade, o privilégio de compartilhar um pouco da experiência da Nízia, não só nesse SG Talks, mas também em alguns trabalhos que a gente vem desempenhando em conjunto.
Inês, verdadeiramente falando, foi assim, está sendo um grande aprendizado, seja na teoria, no conhecimento, na prática, na sua visão de mundo, que é uma visão extremamente objetiva, né, simples, né, e direta. São mensagens diretas. Ai, cresci 10 centímetros aqui. Eu sou baixinha, mas fiquei tão vaidosa com esses elogios. Tomara que não seja só a gentileza dos amigos, mas que, de fato, o que a gente conversou aqui seja uma contribuição, né, para a gente compartilhar uma visão de futuro bacana. Com certeza. Com certeza. Este podcast é produzido por Miri SG Solutions. Direção e produção: Marina Barros, Sérgio Missior e Thiago Metzger. Imagens e edição: Edgar Paiva. Gravado nos estúdios da Miri em Belo Horizonte. Apoio e curadoria: Play América do Sul. Governos locais para a sustentabilidade.